Boa noite, povo abençoado de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite você que nos acompanha através das nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo. Quero já aqui agradecer a sua fidelidade de nos acompanhar, a fidelidade de vocês que estão aqui presencial. Graças a Deus, a nossa capela está cheia e nós estamos muito felizes. 2 meses de grupo de oração e alguma coisa, então, sinal que nós estamos dando fruto. Amém? Quem trouxe a Bíblia, espero que todos abram comigo, por favor, no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 9. Marcos, capítulo 6, versículo 7 a 9. Tem alguém sem Bíblia aí ou não? Tem ou não tem? Certeza que tem. Está com Bíblia aí, Edinho? Amém, misericórdia? Amém. Posso ler? Então chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão. Para quem não sabe, um bordão é uma vara, um cajado, alguma coisa nesse tipo. Nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto. Como calçado, unicamente sandálias, e que se não revestissem de 2 túnicas. Palavra da salvação. Dá um beijo na sua escritura e aplauda a palavra de Deus maravilhosamente. Pode ser melhor, que é para Jesus. Meus irmãos, nós estamos no último tema relacionado ao envio desses discípulos. É o discipulado, amém? E Jesus, nós sabemos perfeitamente que nos 3 anos de sua vida pública, o que ele mais fez foi tentar formar discípulos. Através da sua oratória, através das suas curas, dos seus milagres, ou seja, tudo que Jesus fazia, na verdade, uma segunda intenção, podemos assim dizer, era relacionado a formar discípulos para ele. Amém? E Jesus, nesse contexto, ele seleciona lá os seus discípulos e ele começa a enviá-los 2 a 2. Nós podemos aqui perceber que os discípulos, eles mudam de fase, para vocês entenderem. O que é mudar de fase? Eles caminharam com Jesus, e Jesus, a partir daquele momento, parece que eles viram a chave e falam, agora Jesus falando, eu deixo de ser o mestre e passo o cajado para vocês. O que Jesus fez nos seus 3 anos de vida pública, ele direciona os seus discípulos a fazer. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Certo. Depois Jesus fala, quero de 2 a 2. Não é simplesmente vai de 2 em 2, de parzinho, para vocês conversarem, bater um papo, nada disso. Tem um fundamento bíblico, o porquê que Jesus ele envia de 2 a 2. Simplesmente para que ninguém ache que é melhor que o outro, para que eles caminhem na mesma unidade, no mesmo sentido, ou seja, ninguém ali era melhor que ninguém ali tinha uma autoridade maior do que o que estava do seu lado, ou seja, era bíblico, Jesus envia de 2 em 2 para provar que um precisava do outro, amém? Se nós pegarmos os contextos de todos os temas desse mês de abril que nós trabalhamos, Carolina trouxe para nós uma realidade de que nós temos uma missão. Vocês estão lembrados ou não? Carolina pregou há 3 semanas atrás, amém? Nós temos uma missão. Jesus nos chama e dá de bandeja para nós um trabalho para nós. Depois, Moisés vem e prega dizendo o seguinte, que é para que nós tenhamos coragem. Ide, tenha coragem. Eu estou contigo. Ou seja, Jesus revela a você que você tem um caminho, que você tem uma missão e você toma posse disso. Amém. Toma posse dessa missão. Vou caminhar, vou buscar qual que é a minha missão. Mas eu estou com medo. Moisés vem e fala, opa, não tenha medo. Jesus falando. Ele te encoraja. Semana passada, Moisés vem com uma outra realidade, um outro tema. Tudo relacionado ao envio.
E Moisés vem e fala, é preciso que nós tenhamos um discernimento, uma estabilidade espiritual, não foi isso? Nós não podemos ser imprudentes no nosso chamado. Então, o que acontece? Jesus nos convoca para a missão, Jesus nos encoraja, mas ele fala que você precisa ser inteligente, prudente, não seja uma pessoa solta, não seja uma pessoa desvirtuada no seu chamado, no seu ministério. E hoje nós vamos fechar o mês falando de uma das coisas mais importantes. Repita comigo: a graça de viver. Abre a boca, gente. O desapego e a providência de Deus. Olha para quem está do seu lado e pergunta para essa pessoa se ela sabe o que é viver o desapego e viver a providência de Deus. Pergunta? Pergunta, abre a boca, gente. Agora lascou. Pode falar para ela, lascou. Porque uma coisa é você falar que sabe viver da providência, falar que você é desapegada, mas e na prática? Jesus ele dá uma aula. Esses temas, essa sequência mostra para nós o sentido perfeito do que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Se Jesus, nos seus 3 anos de vida pública, a missão dele era formar discípulos, e é o que ele está fazendo aqui conosco hoje, qual que é a dificuldade de ser de fato um verdadeiro discípulo de Jesus? O que ele espera de nós? Nós estamos preparados para isso? Então a primeira coisa que nós temos que saber é o que é essa providência. O que é essa providência? Não tem segredo nenhum, gente. É compreender que Deus, ele só não fez tudo. Além de fazer tudo, simplesmente ele está no controle de tudo. Simples assim. Alguma dúvida nisso? Ou seja, ele te fez, em 6 dias ele constrói a humanidade, no 7º ele descansa, mas ele não para por aí. Ele quer ser providente na sua vida. E qual que é o medo que nós temos de viver essa providência, esse desapego, vamos dizer assim? Se nós olharmos para o mundo que nós vivemos hoje, o caminho ele é totalmente ao contrário. Deus é um Deus que provê todas as coisas, ou seja, é um cuidado paterno que ele tem com nós. Ele simplesmente não nos gerou e nos deixou solto. Não, ele nos convoca, ele nos convida a sermos discípulos, mas ele quer que nós façamos essa experiência verdadeira de viver a providência divina e desapegar das coisas. Por aí nós começamos a entender por que na Bíblia fala que não tem como servir a 2 senhores. Ou nós vamos servir ao dinheiro, ou nós vamos servir a Deus. Lógico que a providência não está relacionada só ao dinheiro, mas nós vamos entender que quando Jesus fala que é mais fácil um rico passar por um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino do céu, o que Jesus está querendo dizer com isso? Que se nós não nos desapegarmos dessas coisas, como é que nós vamos ser esses verdadeiros discípulos que Jesus nos pede? Como é que nós vamos seguir o nosso ministério, o nosso chamado, seguindo Jesus, se a gente não consegue desapegar dessas coisas do mundo? Nós estamos do mundo, mas nós não somos desse mundo. Ou tem alguém que é do mundo aqui, que vive o mundo, que gosta de viver do mundo? Acho que não, né? Assim eu não quero acreditar. Mas é o que o mundo está nos oferecendo hoje. Então nós temos que ter essa certeza dentro de nós, que nós somos esses discípulos que Jesus nos convida, nós estamos seguindo corretamente, cegamente esse roteiro que tem sido apresentado, e hoje nós vamos fazer essa experiência do que é esse desapego e viver da providência. Amém? Amém. Pergunta para quem está do seu lado se ele está preparado para entender o que é esse desapego. A providência é simples. Uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Essa providência, quem que vive essa providência? É só para nós, por exemplo, missionários? Sim ou não? Quando Jesus pregava para explicar o que ele queria dizer com a providência, ele foi muito claro. Ele não prega só para missionários, só para quem vive em comunidade, para quem vive a missão de vida, nada disso. Nós todos somos convidados a viver essa providência. Nós todos somos convidados a viver a providência e esse desapego. E por que nós não vivemos isso? Muitas vezes porque nós não sabemos, ou porque nós achamos que isso não é para nós. Mas hoje eu provo aqui que ela é para nós. Por exemplo, você que hoje tem uma empresa, você que tem um trabalho, o fato de você saber administrar tudo isso,
na sua vida. O fato de você saber lidar com as questões financeiras, o fato de você saber lidar com o dia a dia, de você pagar um funcionário de maneira correta, de você ser honesto naquilo que você faz, isso é você acreditar na providência. Ou seja, você faz as coisas de maneira correta, você não pensa em passar a perna em ninguém e você é fiel naquilo que Deus está te dando. Você paga o seu dízimo, amém? Aqui temos dizimistas ou não? Sim ou não? Sim. E o que é o dízimo? É esmola? Não. Você dá a Deus porque Ele precisa? Não. É uma retribuição daquilo que Deus está te dando. Então a pessoa que faz essa experiência com a providência divina, que vive esse desapego, ela administra tudo isso muito bem na sua caminhada. E ela entendeu que isso é experimentar a providência. Ela trabalha e o foco não é o trabalho dela, não é o que você entrega. Não, você tem que saber que é Deus que vai te devolver tudo isso. Através do quê? Da sua fidelidade. Só que a pandemia, ela trouxe para nós uma coisa muito negativa, porque forçou as pessoas a viverem esse desespero. Quando a pandemia estourou, se eu não me engano, 2020, 19 para 2020, o que aconteceu com as pessoas? Elas ficaram doidas. Você não podia trabalhar, você não podia sair de casa, então muitas pessoas se sentiram muito acuadas porque faltou o dinheiro. Eu posso falar da comunidade, nós tivemos que, durante um período que a gente não saiu em missão, a gente fez até um empréstimo bancário, isso não é novidade. Por quê? Porque a gente precisou para pagar as contas, está tudo bem, tudo foi rezado, tudo foi discernido, e nada faltou, e assim é até hoje. Mas as pessoas não souberam lidar com isso no dia a dia. As pessoas entraram em parafuso. Por quê? Porque focaram tanto no dinheiro, tanto no dinheiro, tanto no dinheiro, e aí quando a pandemia veio e cortou, o que aconteceu? As pessoas não sabiam como lidar. E aí a pessoa falava que vivia da providência, falava dessa experiência da providência, mas na prática não conseguiam viver. A hora que apertou, o que aconteceu? Pediu socorro. Abriu o bico, entrou em depressão, abandonou os ministérios, saiu da igreja, porque daí crucificou a Deus como Deus, o culpado das coisas. E o que é isso? Nada mais é do que não confiar 100% nessa providência. E hoje, o que o mundo nos oferece? Exatamente um mundo capitalista, onde as pessoas estão somente focadas nos lucros e de obter dinheiro, obter bens materiais. Esse é o foco. Hoje você trabalha para quê? Para estudar os filhos, para pagar a faculdade, para fazer isso, para fazer aquilo. Você se mata para fazer as coisas. Mas você esquece que viver da providência não é isso. Viver da providência o que é? É o abandono em Deus. É você ser fiel naquilo que Ele te capacitou. É você ser fiel naquilo que Ele te ofereceu, a proposta de Deus para você no seu chamado. E você mistura as coisas e você confunde. Quando você acorda, você está completamente perdido. Qual que é a experiência que você está vivendo? Nenhuma. Então a pessoa ela não paga o dízimo, a pessoa ela se atrapalha no seu trabalho, ou seja, ela vive de maneira desordenada. Tem alguém assim aqui ou não? Eu, do fundo do coração, espero que não. Porque nós estamos caminhando para viver algo novo. Amém, gente? O que nós queremos? O que nós queremos a partir de hoje? É sermos esses verdadeiros discípulos. É o que Jesus espera de nós. Se nós repararmos esses textos que nós estamos vendo semana a semana, são uma formação de como ser um verdadeiro discípulo. De como experimentar esse discipulado próximo de Jesus. Então a pessoa ela vai cumprindo etapas, ela aceita o que Jesus oferece para ela, a missão, ela se sente encorajada, ela dá o primeiro passo, ela se prepara, ela capacita para começar a ser esse discípulo, mas quando chega na reta final, ela não consegue porque ela não abandona, ela não desapega. O Evangelho é muito claro nisso. Aquele jovem que chega e pergunta, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino? Eu faço tudo, faço isso, faço aquilo. E Jesus fala, vende tudo, doa aos pobres e me segue. E o que ele fez? Ele saiu entristecido, porque ele não conseguiu desapegar. Então, a falta do desapego e a falta de humildade para reconhecer e de buscar essa providência
nos impede de herdar o reino do céu. Isso é muito sério. Então nós não estamos falando somente de alguém que quer seguir Jesus. Nós estamos falando de alguém que quer algo que é o céu, que é muito além disso. E para chegar no céu, nós precisamos sim ser esse verdadeiro discípulo de Jesus. E eu quero trazer aqui para vocês algumas ferramentas que podem nos ajudar a fazer essa experiência verdadeira. Amém? Repita comigo, a primeira ferramenta que nós vamos tratar aqui hoje, confiança radical. Confiança radical. O que é essa confiança radical, gente? O Evangelho de São Mateus, Deus alimenta os pássaros, Deus ele cobre os lírios, e ele segue e lá no final vai falar assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as coisas demais virão em acréscimo. Ou seja, se você não confiar cegamente na providência de Deus, como que você vai acreditar que Ele vai prover na sua vida? É simples. Hebreus 11, não precisa abrir não. Foi pela fé que Abraão, obedecendo, ele sai de uma terra e vai até outra. Simplesmente pela fé. E ele não sabia nem para onde ele estava indo, mas ele só sabia que ele herdaria uma terra prometida. Pela fé, Abraão sai de um lugar e vai para o outro. E o que nós estamos fazendo? Hoje nós estamos acreditando em horóscopo, em João Bidu, que lê lá as cartas, não é isso, gente? Hoje está na moda. Hoje nós, como diz o Moisés, ele falou semana passada, né? Nós estamos vivendo um radicalismo, não é uma radicalidade, é diferente. Um radicalismo absurdo. A gente prioriza tudo, menos viver uma radicalidade em Jesus. É por isso que nós somos, muitas vezes, taxados como loucos. Não é isso? Eu falo porque quando eu era do mundão, isso há 25 anos atrás, nem namorava Poliana ainda, meu pai nunca me incomodou. Quando eu era do mundão, eu trabalhava, tinha meu dinheiro, fazia minhas coisas. Meu pai nunca me incomodou. Foi só eu começar a caminhar com Jesus, ele me cobrava que eu não ia na casa dele, que eu sumi, que eu desapareci, que eu estava fazendo. E é assim. Quando você escolhe o caminho de Jesus, você vai ser cobrado pelas pessoas, você vai ser taxado como idólatra muitas vezes. Então não é fácil, gente. É uma realidade que nós vivemos. Eu falo nós, mas nós, aquele que escolhe seguir o Evangelho, que escolhe confiar, viver essa radicalidade na confiança, alguém que escolhe viver esse método, ele vai sofrer algumas consequências. Mas qual que é o presente? Qual que é o tesouro que nós estamos buscando? Não é o céu? Então nós vamos pagar o preço por isso. Agora, na primeira oportunidade que nós temos de provar essa experiência, nós fraquejamos. Então, o que Jesus espera de nós? Ele quer uma radicalidade. Ele quer uma confiança verdadeira. Ele quer que nós saiamos do nosso lugar e vivamos isso na prática. Então, quando você tiver que mudar de trabalho, quando você tiver de fazer qualquer outra coisa, quando você tiver que começar uma faculdade, ou seja, de dar um passo, se você rezou, se Deus mostrou na palavra, se você sentiu paz no coração, qual é a dificuldade de você confiar naquilo que Deus está mostrando para você? Isso é providência. Não estou falando só de dinheiro. Deus está provendo para você uma oportunidade de você melhorar na sua vida. Ele está te abençoando. E você não acredita nisso. Porque você não vive isso. Na teoria é muito bonito. Mas na prática está tudo errado. Essa radicalidade em Jesus, ela tem que ser 100%. Não dá para ser meia boca. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você vai para o mundo ou você vai para Deus. O meinhozinho ali não dá certo. Então nós precisamos... Primeiro passo, a primeira ferramenta é viver essa providência verdadeiramente, independentemente do que vai custar na sua vida depois. Mas você precisa acreditar que Deus está provendo. Nós rezamos aqui, meninos, o primeiro terço do dia qual é? Terço da providência. Deus provê, a sua misericórdia não nos faltará. Você acredita nisso ou não? Sim ou não? E qual que é o medo de desapegar das coisas?
Tem gente aqui que é apegado naquele short que há 30 anos atrás você vestia ele, hoje você está com 30 quilos acima e você quer vestir o mesmo short. Não desapega nem num short, vai desapegar de uma outra coisa. Parece brincadeira que eu estou falando, mas eu duvido que não tem gente assim até hoje. Não desapega das coisas, não confia. Vende essa porcaria, queima, mete fogo, vai comprar outra coisa do seu tamanho maior, faz alguma coisa. É desapego, gente. Estou falando de uma coisa boba, mas é o que às vezes nos prende. Você não consegue dar um passo no seu trabalho, por quê? Porque você tem medo, você não confia. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir me adaptar? Você nem tentou. Você reza, Deus fala, você fica, eu vou esperar mais um pouco. Aí você espera, Jacu. O mês que vem vai outro no seu lugar e toma a sua vaga. Depois vai adiantar chorar? Por que eu não fui? Porque você é a orelha seca, né? Não adianta. Confiança, confiança. Confiança em Deus. Confie cegamente. Deus provê, Deus proverá. Ele não vai deixar faltar nada. É providência. Olha o Evangelho. Jesus envia 2 a 2 e fala, não leva calçado, não leva comida, não leva roupa, não leva nada. É lógico que isso aqui é simbólico. Por quê? O que Jesus quer mostrar? Que você não vai fazer uma mala de... Gente, você vai viajar 3 dias, um final de semana, você leva 2 malas desse tamanho para você passar 3 dias. Que desapego é esse? Jesus falou, não leva nada, leva só o básico. O que ele queria mostrar para nós? Que você não precisa se preocupar com nada, porque Ele vai prover as coisas. Amém, gente? Amém. Jesus está provendo na sua cara e você não enxerga. Ele está mostrando para você. E você quer levar 6 malas para viajar, um final de semana. E Jesus fala, não leva nada, leva só isso aqui, ó. Não precisa nem levar mochila, nada, desapega. Desapego total. Eu falo muito isso aqui para os acolhidos aqui, né? Essa confiança, porque muitas histórias, né? Diferentes. Eu estou aqui tem 10 anos, escutei tanta coisa na minha cabeça mas fica tudo registrado aqui. Mas cada um vem com uma história diferente, uma perda significativa, ou algo que viveu. E o que eu sempre falo, os meninos estão aqui, eles podem falar. Confie na providência de Deus. Só depende de você. Eu falo para os meninos, só depende de você. Não porque você é bom, mas é porque a misericórdia de Deus vai te alcançar. A providência dele vai te alcançar. Você só precisa confiar nele. Não fala isso, gente? Confie, confiança. Confiança radical. Você é radical em tanta coisa na sua vida, por que você não pode ser radical naquilo que vai prover algo que vai favorecer na sua vida? Naquilo que vai fazer você mudar de fase. Jesus hoje, ele quer fazer você mudar de fase para aqueles que jogam videogame, para vocês entenderem. Ele está te convocando hoje para ser um discípulo verdadeiro dele e que você mude de fase. Por quê? Porque ele quer te enviar. Você está preparado? Primeiro passo, qual é? Confiança radical. Amém? Segunda ferramenta, trabalhar com fé. Fala para quem está do seu lado aí. Abre a boca, gente. Uma coisa para ficar bem claro aqui, tá, gente? A providência, ela não exclui o nosso trabalho humano, tá? Pecado original gerou isso. O nosso suor é o fruto do nosso trabalho, nós vamos ter que trabalhar, as mulheres vão sofrer dor de parto e tarará, tarará. Por quê? Por conta lá do pecado original, lá atrás, tá? Então, não adianta ficar sentadinho no sofazinho, com o tercinho na mão, só fazendo de conta, pulando bolinha, dormindo, cochilando, e não fazer nada, porque não vai dar certo. O trabalho é necessário. E a fé caminha junto com o trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não vigiar, você passa só a orar, a pedir e esquece do básico, que é correr atrás dos proventos na sua vida. Se você hoje tem uma empresa, se você hoje tem um trabalho, você vai ficar dentro da sua casa, sentadinho, rezando para a providência chegar, ou você vai meter a mão na massa? Ou você vai trabalhar? Trabalhar. Hoje, bom, eu pelo menos não tenho esse luxo de ficar na minha casa, quietinho, né, sem trabalhar. E aqui, assim, o tripé do nosso tratamento, vamos dizer assim, com os rapazes, o primeiro ponto qual que é, meninos? Oração,
Trabalho e disciplina. Ou seja, uma coisa é ligada na outra. Por que a oração está em primeiro lugar? Porque ela é fundamental. Você pode fazer tudo. Quem que é o construtor? Não é Deus? Se Deus ele é o construtor, você pode ter 10 peão trabalhando para você. Se você não colocar Deus como chefe geral da sua obra, não vai resolver nada. Então, a oração está em primeiro lugar. Por quê? Porque é Deus que está no centro de todas as coisas. Depois da oração vem o trabalho. Então, você ora e você trabalha. Você ora e você trabalha. E depois, por último, a disciplina. Tá? Por que eu estou falando isso? Nós tivemos uma experiência com um rapaz aqui há muitos anos atrás. Eu gosto sempre de contar que foi uma situação que envolve a providência. Esse rapaz ele trabalhava aqui, fazia as coisas, tudo certinho, né? Mas ele não era muito de Deus, não. Na verdade, não era nada de Deus. Então, ele viveu aqui uma experiência conosco aqui, ele formou até, nunca mais tive notícia dele, não sei como é que está hoje. Mas ele, um belo dia, chegou em mim e falou assim, ô Danilo, vocês falam tanto de viver essa providência, né? Eu não entendo muito bem o que é essa providência. Eu falei, providência é você rezar por uma situação e você esperar que Deus te atenda, mas assim, de uma maneira sem que você alarme, sem que você peça, né? Então você vai rezar, se for da vontade de Deus, ele vai te acolher. Mas eu percebi um sarcasmo do lado dele, porque ele falou assim para mim, então, bom, eu já trabalho, e eu tô doido para comer um misto quente, um pão com presunto e queijo. Eu vou rezar então para essa providência, para ela chegar. Eu falei, então você pode rezar. Porque se você tiver fé, essa providência vai chegar. E esse rapaz saiu dando uma risadinha de canto de boca para mim, sabe? Eu peguei e falei, nossa, agora... Eu olhei para Nossa Senhora e falei assim, minha mãe, tem um miserável de um rapaz que está aqui, um miserável, tá? É seu filho, mas é um miserável. Ele está duvidando da providência. Então eu vou rezar também, porque eu quero mais que tudo que essa providência chegue, para provar para ele que com a providência divina não se brinca. Isso acho que devia ser numa terça, numa quarta-feira. Eu só sei que quando chegou num sábado, gente, encostou um carro na frente aí, ó. Pum, na fazenda. Era um conhecido meu, ele trabalhava aqui, não sei se ele mora em Curvelo ou trabalha em Sete Lagoas, ou ao contrário. Eu sei que nessa rota ele parou aí, me chamou, fui lá e falou, ô Danilo, Nossa Senhora pediu para entregar umas coisas aqui para vocês aqui. Eu falei, amém. Vamos lá pegar. E desce ele com as sacolas, trouxe na cozinha. Quando nós abrimos a sacola, gente, tinha um pacote, acho que desse tamanho assim, ó, de presunto, um de queijo, e devia ter uns 6 pacotes de pão puma. E numa outra sacolinha tinha 2 Coca-Cola gelada. Quando eu vi aquilo, eu falei, minha Nossa Senhora, você não falha mesmo, hein? Eu chamei esse miserável desse rapaz e falei, você está vendo que isso aqui, ó? O que você pediu? Ele olhou com um olho tão arregalado, eu não sabia o que ele falava. Eu falei assim, o que você pediu? Presunto, queijo, pão, não é isso? Está vendo isso aqui, ó? É Coca-Cola. Você pediu Coca-Cola? Ele falou, não. Eu falei assim, mas ela quis te agradar mais ainda. Então, além de tudo que você pediu, ela mandou até a Coca-Cola para você. A providência é assim. Quando você confia, quando você entrega para Deus, não estou dizendo que vai se resolver tudo e que vai acontecer tudo do jeitinho que você quer no seu tempo, porque não é assim. Senão nós vamos ficar muito mal acostumados. Mas é para provar para nós que Deus está no controle de todas as coisas. Quando eu falo Deus, entra Nossa Senhora no bolo, São José, São Miguel, está todo mundo, tá, gente? Mas está tudo resolvido. Você só precisa acreditar. Então, o primeiro passo, você acredita que Deus vai prover na sua vida, depois você trabalha com fé, ou seja, você faz a sua parte também. Não é só ficar escorado numa muletinha, não. Você faz a sua parte e continua acreditando. Porque na hora certa, Deus provê, Deus provê. Terceira coisa, repita comigo. Nós precisamos ter um olhar retrospectivo. O que é um olhar retrospectivo? Eu sei que toda vez no final do ano, eu nem sei se existe ainda, porque televisão para mim é quase que zero. Eu só vejo televisão para ver futebol, só para isso. Só isso que eu sei ver na televisão.
Mas parece que todo final de ano tem algum lance assim que fala de retrospectiva, né? Que aparece aquelas tragédias, aquelas treinanadas todas lá, não é isso? E o que Jesus quer mostrar para nós que é necessário para que nós tenhamos esse desapego e passamos a viver essa experiência, fazendo uma análise nesse olhar retrospectivo. A providência, quando você olha para a providência, quando você olha para trás, você precisa enxergar a ação de Deus na sua vida. O que quer dizer isso? Vou ser mais claro. Você se lambuzou no pecado a sua vida inteira. Mas você também, às vezes, foi injustiçado. Você sofreu algum tipo de, sei lá, de qualquer situação, mas que você, de repente, nem era culpado. E você sofre, ou merecendo, ou não, mas você sofre com isso. E lá na frente você começa a enxergar que as coisas estão mudando. O exemplo disso está lá, a história de José do Egito. Né? Quem foi José do Egito? Os irmãos venderam ele como escravo. Ele ficou, se eu não me engano, 13 anos sendo escravo, sofrendo tudo que tinha que sofrer, simplesmente porque ele revelava sonhos, e ele sofreu por isso 13 anos. Então, quando José ele volta por cima e ele livra um povo, uma nação de uma tragédia de fome, ele olha para a sua história, ele vê o quanto ele sofreu, o quanto Deus precisou macetar ele, tinha um propósito, tudo tinha um propósito. Mas quando ele olha para trás e vê que esse sofrimento que ele passou, tudo que ele passou, valeu a pena. Por quê? Porque Deus, através dele, salva uma nação. Através de José, através de 13 anos de sofrimento, ele salva uma nação. Por quê? Porque ele acreditou e ele confiou. E na nossa vida não tem nada de diferente. Quantas vezes nós passamos por situações que nós sofremos, muitas vezes nós não entendemos o nosso sofrimento, o porquê daquilo que nós estamos passando, o que está acontecendo com nós, mas quando Deus começa a prover as coisas na nossa vida, nós olhamos para trás e a gente fala, nossa, há 6 anos atrás eu vivi essa situação de lá para cá, passei por isso, mas se eu não tivesse passado por isso, hoje eu não estava aqui. Eu duvido que não tenha ninguém que viveu uma experiência dessa. De você hoje olhar para trás e falar assim, se não fosse por aquele problema que eu tive lá atrás, hoje eu não chegava aqui onde eu estou. Hoje eu não conseguiria fazer essa experiência da providência do desapego. A minha história foi assim, gente. Eu comecei a fazer 5 faculdades, não terminei nenhuma. Eu falo que se eu tivesse terminado uma faculdade hoje, que nem aqui eu estaria. Fui vagabundo no estudo. Mas, de repente, não sei o que ia ser da minha vida. Perdi tanta coisa antes de conhecer a Poliana, depois de conhecer a Poliana. Mas hoje eu tenho a consciência de que, se não acontecesse nada disso na minha vida, eu não estaria aqui hoje, fazendo essa experiência da providência, do desapego. Há 10 anos atrás, quando eu vim embora, eu não trouxe nada, eu vim só com o meu carro. Larguei tudo para trás. Vim só eu e Poliana, hoje minha família já dobrou. Somos em 4, 1 no céu, 5. É experiência, é providência, é desapego de tudo. De você viver sem se preocupar com nada. Deus provê, Deus proverá. Deus provê, Deus proverá. Entregar. Olhar para trás e olhar o quanto que você sofreu, o quanto você passou, justamente ou injustamente, mas hoje enxergar que valeu a pena passar por isso. Porque se não fosse esse amadurecimento que você teve hoje, você de repente não estaria vivendo o que você vive hoje. Isso é bagagem para o que você está fazendo hoje. Vocês estão me entendendo, gente? É uma sequência. Então a gente acredita, radical, viver essa providência de maneira constante, de maneira assim, absurda. A gente trabalha porque eu preciso sair do lugar também, não posso ficar parado, eu não posso ficar estacionado, mas eu preciso olhar para trás e ver de onde que eu saí, o que eu vivi, o que eu passei, quantas pessoas pisaram em mim, o que eu já fiz de errado, o que eu paguei, o que eu estou pagando até hoje. E olhar e falar assim, se não fosse por aquilo ali, por isso atrás, eu não estava vivendo, eu não tinha tanta bagagem para viver essa experiência que eu vivo hoje. É uma sequência. Jesus ele está nos impulsionando, ele está nos levando para as águas
profundas. Está nos levando para experimentar coisas novas. Porque depois que chegar lá na frente, ele vai falar, ué, mas eu te dei a missão, você pegou, eu te encorajei. Você foi para cima, você bateu no peito e foi. Você criou casca, viveu uma espiritualidade bacana, uma maturidade legal, você está estável. E aí, a hora que chegar na providência, você está beleza também, para desapegar das coisas. Você precisa dar passos. Quarta coisa, repita comigo. Trabalhe e descanse em Deus. Olha para quem está do lado e fala isso para ele. Você precisa trabalhar, mas você precisa descansar em Deus também. Salmo 122. Enquanto você descansa, Deus trabalha em seu favor. Ô Jacu, não adianta você querer virar 24 horas no ar trabalhando, fazendo loucura, que não vai resolver nada. Você vai trabalhar, derrapar e não vai sair do lugar. Enquanto você descansa, Deus trabalha em seu favor. Olha que lindo, gente. Ou seja, ele não quer um vagabundo que fica só sentado no sofá com o terço na mão, porque você precisa trabalhar, mas ele quer um cara que seja equilibrado. Ele quer um cara que não fique 24 horas no ar, achando que tudo vai acabar em dinheiro e que ele precisa fazer isso, aquilo. Não, não é isso. É esse equilíbrio que você precisa ter. Tudo na dose certa, tudo na medida certa, tudo da maneira equilibrada. Tudo da maneira equilibrada. Conhece alguém assim ou não? Que é alucinado por trabalho? Que só pensa em trabalho, que não tem tempo nem de ir à missa de domingo, por exemplo? Que é uma, eu falo obrigação, mas alguém que só pensa em trabalho, acorda cedo, sai de casa às 5 horas da manhã, sem necessidade, acorda e vai, chega às 10 horas da noite, e aquela loucura, alucinado, e depois no feriado, fazer um biquinho. Fazer biquinho, gente? Isso aí é loucura. A não ser que você não concorde com o que está escrito na Bíblia. Se Deus está falando que enquanto você descansa, ou seja, o que é o descanso, gente? É você ter um momento seu de lazer, de tranquilidade. Você trabalhou, você cumpriu com o seu objetivo, você cumpriu com os seus afazeres. Está tudo beleza. Agora, Deus está trabalhando em seu favor. Ele está cuidando das coisas para você. Eu canso de escutar coisas, gente. O cara trabalha, às vezes, faz não sei quanto de hora extra no mês. Aí o que ele ganha mais, ele gasta em remédio, porque ele fica doente. Não é isso? Fica doente. Gasta em remédio. Vai para o hospital, compra isso, compra aquilo. Ou então, juntou tanto dinheiro de hora extra, aí vai dar uma cacetada na sua porta do seu carro, faz alguma coisa, o cara não tem seguro, você tem que pagar. O dinheiro que você ganhou já foi ali, ó. Por quê? Porque não tem equilíbrio para as coisas. E Deus está falando só para você ser fiel naquilo que é o que você tem que fazer, e nada mais. Nós somos inteligentes, tá, gente? Não vamos usar essa desculpa também de tipo assim, deu o horário de você sair do serviço, você não pode passar 1 minuto, tá? Não é isso não, tá? Vamos ser equilibrados, né? Mas eu estou falando das pessoas que substituem de fato mesmo, que vivem uma loucura e esquecem de confiar naquilo que é providência de Deus. Você não precisa se preocupar com o extra, não, gente. Se preocupe com o que tem que fazer, com o que é correto, se preocupe com o dia a dia. Né? Se você já confia em Deus, se Ele já está agindo na sua vida, se você é fiel no seu dízimo, se você caminha com Ele, se você participa das coisas, se você está agregando nesse ministério aí dos discipulados de Jesus, por que você vai se preocupar com outras coisas? É simples. Simples assim. Simples assim. Descansa. Tá, gente? Pode descansar. Pode acordar mais tarde um pouquinho no outro dia, não tem problema não. Não precisa acordar fazer bico, não. Tá tranquilo. Enquanto você está descansando, Deus está lá, ó, só lá somando as notinhas de dinheiro para você. E outra coisa, também não é só dinheiro, tá, gente? A providência não é só dinheiro. A providência ela é em todos os campos. Deus foi tão providente na vida de Paulo, porque quando ele cai do cavalo, qual que foi a providência que foi alcançada nesse momento? A pessoa que acolheu Paulo, que foi Ananias. Então, Paulo cai do cavalo,
E aí Paulo é levado para a casa de Ananias, Ananias mete a mão na cabeça dele, Paulo se converte ali, a providência de Deus chegou até Paulo. O fato do acolhido estar aqui hoje é providência de Deus. É pela providência que ele chega. Tudo é providência. Tudo é providência. O trabalho que você consegue, independentemente do quanto você vai ganhar, é providência de Deus. Tudo é providência. Nada passa despercebido aos olhares de Deus. Nada acontece na sua vida sem ser através da providência divina. Volto a falar o que eu falei no começo. Ele só não te fez, mas ele escolheu gerir a sua vida, ele escolheu organizar a sua história. Só que depende de você aceitar isso. Amém? Então aplauda Jesus com força, ele merece. Quinta e última coisa, repita comigo. Agradeça na escassez. É a mais difícil. Pode falar. Olha para quem não olha e fala. Agradecer. O que é escassez, gente? Falaram aqui vacas magras, é isso mesmo. Agradeça na escassez. Gente, nós estamos falando de providência, amém? Nós estamos falando de desapegar, amém? E o que é isso? É você viver esse universo confiando cegamente em Deus, independentemente do que vai acontecer. Você vai agradecer. Se demorar 10 anos, 20 anos para acontecer o que você tanto almeja, agradeça. Abacuque 3,18. Tem até uma música que fala: ainda que a figueira não floresça, é a passagem. Ainda que a figueira não floresça, ou seja, quando você tiver uma situação terrível da sua vida, passando por um monte de dificuldade, eu ainda te louvarei. Mesmo as coisas não dando certo na nossa vida, eu ainda te louvarei. Agradecer na escassez. Quando a barriguinha está cheia, é fácil falar que ama Jesus, né, gente? Glória a Deus, amém, aleluia, dinheiro caindo na conta, trabalho, filho formando, tudo dando certo. É lindo isso. Mas e a hora que você é mandado embora do seu trabalho? A hora que você toma uma rasteira de alguém financeira? A hora que você tem uma desilusão dentro da sua família, uma doença? Tudo isso é escassez. Tudo isso é viver algo que você não esperou, não sonhou, mas nós temos que agradecer. Eu escutei o padre Paulo Ricardo falando uma vez de que, assim, todo mundo aqui vai morrer, né? A única certeza que nós temos, amém? E como que será que vai ser a nossa morte? Vai ser uma morte gostosa de viver ou não? Não, né? Não existe uma morte boa. Nós vamos sofrer por alguma coisa. Ou nós vamos sofrer um acidente, ou uma doença vai nos acontecer com algo vai acontecer de ruim para que a gente morra. Então, vai ter alguma coisa que vai nos tirar a paz, que vai nos tribular, que vai nos atrapalhar. E ele falava que, independentemente do que acontecer na sua vida, na vida da sua família, dentro da sua casa, você precisa agradecer a Deus. Você precisa agradecer a Deus. Então, ainda que não aconteça as coisas que você deseja, ainda que não aconteça as coisas que você tanto tinha vontade dentro da sua casa, ainda que nada disso aconteça, qual que é o nosso papel, gente? Agradecer. Eu fico imaginando o que os discípulos viveram com Jesus. Eles eram imaturos, eles eram muitas vezes chatos com Jesus, porque eles falavam umas coisas nada a ver, Jesus vivia, lascando eles toda hora. Mas imaginam o quanto esses discípulos sofreram, mesmo estando ao lado de Jesus. Mas eles foram fiéis, eles não desistiram. Eles não desistiram de caminhar com Jesus. É fidelidade, é confiança. Trabalharam firme no ministério com Jesus, foram obedientes, fizeram as coisas que tinham que fazer. E eles venceram. E a pergunta que eu faço para a gente encerrar, nós precisamos também usar os discípulos como exemplos. Exemplos de pessoas que lutaram até o final. Pessoas que assumiram ser, de fato, verdadeiros discípulos de Jesus. Vestiram, de fato,
o sangue da igreja, morreram pela igreja, lutaram pela igreja. Ser discípulo é isso. É esquecer o que esse mundo aí fora nos oferece. Esquecer tudo que está tão fácil aos nossos olhos, dentro da nossa casa, e escolher caminhar rumo ao Evangelho de Deus. É o que Jesus espera de nós. Nós encerramos esse mês de abril com uma única certeza no nosso coração. Nós não podemos mais caminhar nesse mundo de maneira aleatória. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para quê, gente? Para quê, gente? Para sermos discípulos. Ele nos chamou para sermos discípulos de Jesus. Cada um no seu quadrado, a sabedoria do funk. Eu, missionário de vida. Você, no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, enfim, aonde você está hoje. Se você é realizado, se você é feliz, se você acredita que aquilo ali que Deus, onde Deus te colocou é de Deus, então viva isso de maneira intensa. Mas seja discípulo lá onde você está. Seja discípulo lá onde Deus te colocou, onde Deus te chamou. Nós fechamos esse mês entendendo o que nós estamos fazendo aqui, que é seguir Jesus. Amém? Amém? E eu encerro, gente, lá no versículo 12. Não precisa nem acompanhar não, gente, eu vou ler aqui rapidinho. Eles partiram. Quem eram eles? Esse povo que está nos acompanhando na internet? Quem eram esse povo também? Esse povo que está aqui conosco hoje, no grupo de oração. Eles partiram, pregaram a penitência, expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. É nós. Depois de entendermos o que nós viemos fazer aqui, por que Jesus nos chamou, e Ele aqui está falando de nós. Bata no seu peito e fala, está falando de mim. Fala com convicção isso, está falando de mim. Isso. Isso aqui é um prêmio, gente. Jesus envia os discípulos e Ele fala. Eles saíram, eles pregaram em meu nome, eles curaram, eles ajudaram os enfermos, tudo em meu nome. Por quê? Porque viveram esse discipulado. Fica de pé, dá uma salva de palmas para esse Jesus maravilhoso.